Oi, gente, eu tô aqui pela última vez para gravar um videozinho de história pra vocês, então estou aqui, mesmo estando tarde, então vocês vão ouvir meu cachorro roncar, porque ele tá dormindo, eu vou mostrar ele pra vocês rapidinho. Enfim, mas último vídeo pra vocês, então vamos encerrar com chave de ouro, né? Eu acho que eu mereço, depois de todos esses anos de servidão, um chocolatinho, sabe? Alguma coisa, um Kit Kat, um bombom, sabe? Qualquer coisa mesmo, só pra, né, que eu mereço. Mas enfim, vamos ao conteúdo logo de cara. Olha, gente, o que vai cair na prova? Baixa Idade Média e início de História Moderna. Mas eu vou explicar pra vocês, assim, tipo, Idade Média em geral, tá? Pra dar um contexto, porque senão fica muito perdido, sabe? Estudar logo de cara Baixa Idade Média. Porque assim, pra quem não sabe, gente, a Idade Média é dividida em dois períodos, Alta e Baixa Idade Média. E eu vou só, tipo, dar um resumão na alta, porque senão, porra, fica extremamente confuso. Porque, assim, a Baixa Idade Média já inicia com, por exemplo, a crise do modelo feudal. E você não vai entender a crise do modelo feudal se você não entender o que é um feudo, tá? Então é, tipo, só isso. Por isso que eu vou dar essa recapitulação. Mas, enfim, é isso. Vamos logo de cara, porque senão o vídeo vai ficar extremamente longo e eu quero dormir. Mas, enfim, vamos lá. Primeiramente, antes da gente começar a falar Idade Média em si, eu só quero recapitular um conteúdo rapidinho, vai ser 1 minuto do tempo de vocês. Império Romano, isso é história antiga, né? Antes de Idade Média a gente tem história antiga. Pra quem tem muita dificuldade, eu vou fazer isso porque eu sei que tem gente que tem muita dificuldade, ó. Pré-história, história antiga, Idade Média, história moderna e história contemporânea. Esses são os 5 períodos que a nossa história é dividida, a história mundial. A história contemporânea é o que a gente vive. Então, pré-história é o povo nas cavernas, história antiga é Grécia, Roma e Egito, Mesopotâmia, enfim, esses caralho a quatro. Idade Média é o que a gente vai estudar, história moderna já é, por exemplo, a independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, enfim, essas coisas, e história contemporânea, Primeira, Segunda Guerra Mundial, essas coisas. Voltando. Enfim, antes da história da Idade Média, a gente tem a história antiga. E o último conteúdo de história antiga é Império Romano. E o Império Romano aqui a gente precisa lembrar de uns fatos importantes sobre ele. Primeiramente, o Império Romano, ele era grande para um caralho, tanto que ele era praticamente a Europa inteira, pegava o inicinho ali da África. Ele era tão grande que ele foi dividido em dois. A gente tinha o Império Romano Ocidental e o Império Romano Oriental. É importante lembrar dessa divisão, porque, assim, a queda de Roma, né, que era a capital do Império Romano Ocidental, ai, gente, tô até gaga. Que foi o determinante para a mudança do período de História Antiga para a Idade Média. Mas a gente tem que lembrar que o Império Romano que caiu foi o Ocidental, porque o Oriental continuou ainda durante a Idade Média. Isso é importante para a gente entender as cruzadas, por exemplo. Enfim, é isso. De Império Romano, eu sei se vocês precisam lembrar mesmo. Enfim, com isso em mente, então, Roma caiu. Quando Roma cai é quando os historiadores determinam, beleza, então aqui se inicia um novo processo histórico. Mas é importante vocês terem em mente que, não é porque mudou o período histórico que, porra, teve uma mudança drástica. Tipo, a mudança já estava acontecendo aos poucos, só que a partir desse evento que essa mudança realmente se tornou muito clara. Porque o que principalmente determina a Idade Média é o que a gente chama de feudalismo. Porque o que acontece? Ali mesmo no Império Romano, quando ainda Roma não tinha caído e tal, começaram as invasões bárbaras. Isso assim, já perto da realmente Roma deixar de existir e tal, porque começou a ter muitas invasões. Quando começou a ter essas invasões, os plebeus, os camponeses, eles começaram a se refugiar nos campos. Então eles batiam ali na porta dos nobres, né? Os nobres eram quem tinham as terras e falavam, parceiro, deixa eu ficar aí, deixa eu me refugiar aí, porque a cidade é muito perigoso, porque os caras que querem invadir aqui o império querem atacar a capital, porque se você ataca a capital, você acaba com todo o império e tudo mais. Então os caras queriam fugir da guerra. Aí os nobres falaram assim, beleza, mas você não tem nada para me oferecer, você não tem riqueza para me dar, então o que você vai fazer para mim? A gente vai fazer uma troca. Eu te dou a proteção da minha terra e você me dá seu serviço. É assim que se baseia o modelo do feudalismo. Então, já vamos iniciar Idade Média. Como eu comentei, a Idade Média ela é dividida em dois períodos, Alta e Baixa Idade Média, e o modelo econômico é baseado no feudalismo que eu expliquei. Então, por causa dessa relação do nobre proteger o camponês, a gente teve, por exemplo, a criação dos castelos. Não vou botar uma imagem de um feudo para ficar mais claro, mas enfim.
A gente tinha o castelo no centro, onde o nobre morava. Aos entornos a gente tinha as fazendas, onde era produzido a agricultura e tudo mais, que era a maior fonte ali que os nobres lucravam. E ao entorno dessa fazenda tinha grandes muralhas para proteger os camponeses que trabalhavam para o senhor feudal, que era o nobre. E aqui a gente tem uma questão extremamente importante, porque muita gente confunde isso até na hora que a gente for chegar em história moderna. O rei, aqui, ele existe. A gente tem uma figura de um rei, mas o rei não tem tanto poder assim. Porque pensa, a gente tem, por exemplo, o reino franco aqui, que viria a se tornar a França. Existia um rei. Só que esse rei, ele dividia poder com vários nobres, porque cada nobre administrava uma parte desse reino, que era um feudo. E dentro do feudo, quem tem a soberania é o nobre. Não, assim, o rei tem a importância, mas quem manda ali na porra toda é o nobre, não é o rei. Então, assim, isso é muito importante ter em mente, porque com o fim da Idade Média, a gente vai ter a formação dos estados nacionais, que é esses feudos, esses pequenos reininhos dentro do próprio reino, se unificarem. Isso é muito importante. Na Alta Idade Média também, a gente teve uma consolidação da igreja muito forte. Porque na Alta Idade, só na Alta Idade Média, na Idade Média inteira, a igreja era o principal. Porque assim, antes, na história antiga, a igreja também era importante, mas não aqui, não que nem aqui. Porque a igreja, na Idade Média, ela se une com a política. Então, por exemplo, muitos reis começaram a quererem ser batizados. Então, por exemplo, assim, se o rei não fosse batizado, já não era considerado tão válido o poder dele. As universidades foram criadas pela igreja para estudar a fé. Os filósofos eram só filósofos ligados à fé. E a gente também tinha uma perseguição religiosa muito grande. Vou beber um gole d'água porque eu tô ficando sem voz, peraí. Vocês amam esses momentos, né, que eu paro de falar só pra beber água. Mas enfim, a igreja, ela mandava tanto que começou aquele período que provavelmente vocês vão se lembrar, a Inquisição, onde era a igreja perseguindo pessoas que eram contrárias à fé deles. Porque a igreja era tão forte que ela mandava em tudo. Ninguém ia contra a igreja. Nem o rei, nem o nobre. A igreja tá aqui, o rei tá aqui e os nobres estão aqui. A igreja está acima até mesmo do rei. Isso é uma coisa muito importante, porque é com isso que, por exemplo, os renascentistas, os iluministas lá na história moderna vão ir contra, eles são contra essa posição da igreja. Tanto que na história moderna a gente tem as reformas protestantes, que são, por exemplo, as pessoas indo contra essa ideia da igreja de estar 100% certa. Enfim, é isso. Aí é basicamente isso, assim, a Alta Idade Média. Porque, assim, na Alta Idade Média foi um momento muito bom. É até assim que eu uso pra dividir, assim, Alta Idade Média, tudo suave, tudo bem. Baixa Idade Média, só bosta acontecendo. Porque na Baixa Idade Média, a gente tem já bem consolidado o feudalismo, mas a gente tem o surgimento de novas classes, que é o que vai começar a cair na prova. Porque a Baixa Idade Média já é o modelo feudal começando a cair em falência. Então, por exemplo, o modelo feudal já não funcionava tão bem. A gente tem o surgimento de uma nova classe, que é os burgueses. A gente tem o renascimento cultural e o renascimento urbano. Eu vou ir um por um. Vocês lembram que nem eu falei? Que, por exemplo, o camponês foi lá, pediu abrigo pro nobre, o nobre estabeleceu aquela relação assim, a gente tem uma relação de troca. Começou a chegar um momento, gente, que a população dentro dos feudos começou a ser muito grande, porque a gente teve um crescimento demográfico muito grande dentro dos feudos. Então, muitas pessoas não tinham mais funções dentro dos feudos. Então, muitos se tornaram artesãos, costureiras, começaram a fazer outras coisas que não eram relacionadas àquela agricultura, aquela plantação que envolvia o feudo. Então, muitos começaram a trabalhar aos entornos das muralhas dos feudos. Gente, é também importante pensar que muita gente às vezes pensa que um feudo é tipo um rancho. Não é isso, tá, gente? Um feudo seria tipo uma cidade, sabe? Então, eles começavam a trabalhar em torno daquelas muralhas. E essas muralhas, esses entornos das muralhas, chamavam burgos. Por isso que as pessoas que trabalhavam aos entornos começaram a ser chamadas de burgueses, que eram esses comerciantes. Aí a gente tem o surgimento de bancários, que, por exemplo, ficavam depois da muralha, assim, do feudo, para fazer troca de moedas. Porque, por exemplo, chegava uma pessoa de um outro feudo, que fazia parte do mesmo reino,
Mas a moeda era diferente, enfim, tinha que fazer, por exemplo, aquele câmbio, aquela troca. Isso é até importante para reforçar aquele pensamento que eu falei para vocês. Essa diferença de reino e Estado Nacional. O reino, gente, assim, eles fazem parte, a gente tem vários fragmentos que fazem parte do mesmo reino, mas a gente não tem uma unificação entre eles. Então, por exemplo, um feudo pode entrar em guerra com outro feudo. Num Estado Nacional, assim, acontece, a gente tem, por exemplo, as guerras civis que a gente conhece hoje, mas não é uma coisa comum. Tanto que quando acontece é uma coisa super séria. Mas, por exemplo, não vai chegar um dia que vai aparecer na Globo, assim, Rio de Janeiro acabou de bombardear São Paulo. Não, porque a gente entende que a gente tá, tipo, unido, tá ligado? Não tem sentido. É tipo isso. Então, voltando. Eu vou e às vezes eu me perco, gente. Mil perdões. Não, mas deu pra entender, né? Enfim. Então, a gente teve o surgimento dessas novas classes e tudo mais. Esse é conhecido como o renascimento comercial. A volta dessas classes trabalhadoras, porque os burgueses, gente, eles já existiam ali na história antiga, em Roma. Só que com a queda de Roma da parte ocidental, essa classe deixou de existir, porque aí o mais importante era o feudalismo e tudo mais. Mas aí teve o crescimento demográfico e as pessoas começaram a ter outras funções. Essa é a explicação do renascimento cultural. E também, devido a esse crescimento demográfico e tudo mais, a gente começou a ter uma decadência do feudo. Porque, por exemplo, teve momentos que o feudo começou a produzir também muito. Que assim, antes o feudo a gente produzia comida, uma parte para dar pro rei e outra parte para dar pro cara que te deu a terra, mas era pra, tipo, sustentar as pessoas que moravam ali. Então era realmente uma relação de troca, sabe? Tipo, eu te dou um trigo, você trabalha pra mim. Mas agora começou a sobrar, por exemplo, plantações, então o cara começou a vender o trigo dele para outro feudo. Vocês veem que agora sim começou uma relação de comércio e deixou de ser um troca, da gente realmente troca-troca, de tipo, te dou isso, você me dá aquilo, e começou a ser uma troca de tipo assim, ou eu te dou um trigo e você me dá ouro, você me dá moeda. Isso é importantíssimo, tá? Mas enfim, vamos chegar no que realmente foi a falência do modelo feudal no final, tá? Que eu vou deixar isso pro final, porque eu acho que é um momento crucial mesmo. Aí a gente também tem o renascimento urbano, que foi assim, como começou o crescimento demográfico muito grande, a gente teve um êxodo rural ao contrário. As pessoas que ali estavam no campo começaram a voltar para as cidades, porque falaram assim, porra, eu não tenho função nenhuma aqui, o que eu vou fazer nesse feudo do caralho? Vou fazer minhas coisas em outro lugar. Então, muitos se deslocaram para as cidades, porque nas cidades também o comércio era mais fácil, que nem eu falei. Esse renascimento comercial e o renascimento urbano estão muito interligados. Enfim. Aí a gente também tem, durante esse período da Baixa Idade Média, a gente tem as cruzadas. As cruzadas, gente, essas ainda não são as cruzadas de Portugal, que vão descobrir a América. Isso é só na história moderna, tá, gente? Não vamos confundir. Mas, enfim, essas cruzadas elas foram financiadas pelos nobres, por alguns burgueses em busca de novas rotas comerciais, assim, para buscar novos lugares para eles poderem comerciar, obviamente, né? Não sei porque eu falei isso de novo, enfim. E pela igreja. Isso é crucial, que nem eu falei, gente, Idade Média, o que tem que ter na cabeça de vocês? Pensou em Idade Média, pensa igreja e feudalismo. Isso é basicamente Idade Média. A igreja mandava em tudo. E o que a igreja queria com esse investimento nas cruzadas? Porque assim, quando a gente estuda história, a gente às vezes se priva a pensar tipo Europa, Europa, Europa. Mas às vezes a gente tem que pensar fora da Europa. Por outro lado, ali para a Ásia, a gente estava com um crescimento muito grande dos muçulmanos, do Islã. O Islã começou a dominar boa parte do continente asiático e estava chegando na Europa e principalmente no Império Bizantino. Lembra que eu falei lá no começo? E nem eu comentei. O Império Bizantino foi aquela parte que sobrou do Império Romano. E isso é crucial, porque o Império Bizantino, ele era católico, como todos os outros lugares. E o Islã queria chegar no Império Bizantino para tornar ele muçulmano. Então, a igreja começou a ficar muito assim, porra, não, isso não pode acontecer. E também tinha um ponto muito importante. O Islã, eles tinham Jerusalém, eles dominaram aquela terra, então boa parte das cruzadas eram literalmente, tanto que as cruzadas, elas foram conhecidas também como Guerras Santas. Às vezes aparece esse nome, porque muitas cruzadas foram basicamente só a igreja mandando pessoa
para lutar contra muçulmano lá em Jerusalém para eles dominarem a cidade. Em uma das cruzadas, eles até conseguiram fazer isso, mas assim, depois de um tempo, os muçulmanos pegaram aquela terra de novo, né? Porque assim, eles estavam aos redores, aí, por exemplo, os europeus saíam, eles iam lá e dominavam de novo. Era basicamente isso. Aí dessas cruzadas, a gente teve 3 mais importantes. A Cruzada dos Nobres, que foi basicamente para buscar novas terras e tudo mais, que não tiveram tanto sucesso assim. A Cruzada dos Reis, que foi um dos reis responsáveis por exemplo, reconquistar Jerusalém e tudo mais, mas que nem eu falei, não teve tanta importância essa, tipo, eles conseguiram riquezas e tudo mais. Isso é até uma coisa que eu acho que alguém me perguntou, tipo, eu preciso saber qual foi a da cruzada? Eu acho que não, porque assim, não cai muito. A mais importante é a cruzada comercial, que aí eu vou falar dela. Mas a dos reis e as dos nobres não foi tão importante assim, porque, tipo, assim, não conseguiu tanta coisa assim, que nem eu falei, às vezes conquistava, mas assim, como eles estavam buscando territórios, riquezas, tipo assim, isso acabava. Então, enfim, é isso. Aí chega a cruzada mais importante, que é a cruzada comercial, que foi bancada pelos comerciantes, principalmente pelos comerciantes da Península Itálica. Quando a gente fala Península Itálica, gente, isso é muito importante, pelo amor de Deus, não me põe na prova os comerciantes da Itália. A Itália, gente, como a gente conhece hoje, só foi surgir no século XIX. Tipo assim, Nossa, a matemática aqui. Há 2 séculos atrás que a Itália surgiu. Então, assim, isso daqui, gente, é século, tipo, 14. É muito, muito tempo atrás. Então, a Itália nem sequer existia. Então, quando a gente se refere àquela área que hoje fica a Itália, a gente tem que falar Península Itálica. Não vai errar coisa besta, pelo amor de Deus. Mas, enfim. Então, os comerciantes da Península Itálica, eles financiaram uma cruzada que era para dominar o Mar Mediterrâneo, porque o Mar Mediterrâneo era dominado pelos muçulmanos. E eles queriam pegar essa área para se estabelecer o comércio. É aqui que a gente já começa a ter a crise de toda a Idade Média, assim, do conceito de Idade Média que a gente conhece. Porque você já começa a ver que o feudo já começou a deixar de ter importância. Porque se os caras estão começando a investir em rotas de comércio, a investir em outras coisas, você percebe que, porra, aquele modelo não estava dando mais certo. Então, enfim, o pessoal da Península Itálica começou a financiar isso para eles conquistarem o Mar Mediterrâneo. E eles conquistaram. E isso é crucial para vocês entenderem conteúdos que a gente for ver mais pra frente. Não que vai cair na prova, mas mais pra frente é crucial vocês entenderem isso. Então, o pessoal da Península Itálica conquistou aquela parte ali. Enfim, e eles também conseguiram chegar porque eles tinham um objetivo de conquistar Constantinopla, que era a antiga capital no Império Bizantino. Acabou que eles não conseguiram, mas enfim, foi isso. Essa é uma das cruzadas mais importantes. E assim, só de ponto curioso para vocês, no fim das contas, Constantinopla foi conquistada sim, mas isso eu vou falar no fim da matéria, porque também tipo, é o marco do fim. Mas enfim. Agora vamos falar realmente do fim da Idade Média, falar da falência desse modelo mesmo. Eu espero não estar falando muito rápido, é porque vocês pediram para gravar um vídeo rápido e eu estou tentando passar as informações rápido. Então, se estiver muito confuso, me perdoem, tá? Enfim, eu vou ver depois o vídeo para ver se ficou muito confuso. Se ficou, eu gravo de novo. Mas enfim, vamos lá. O fim da Idade Média pode ser dita por 3 palavras: fome, peste e guerra. Por quê? Porque durante a Idade Média, a gente começou a ter o crescimento demográfico que eu falei que era muito grande. Por um tempo, não começou a incomodar tanto. Só que chegou um momento que os feudos não davam mais conta de produzir tanta comida para aquele povo. Não tinha como. Então, por causa da fome, a gente começou a ter muitas revoltas de camponeses contra os nobres. Porque pensa, porra, eu tô trabalhando aqui que nem um filho da puta. A sua única função era me dar comida e você não consegue. Então, a gente começou a ter revoltas camponesas muito grandes. E isso começou a enfraquecer o modelo feudal muito. Porque, que nem eu falei, o nobre tinha muita importância na Idade Média. Ele era muito importante mesmo. Só que com essas revoltas, ele começou a perceber que ele não tinha poder o suficiente, poder militar mesmo o suficiente, para combater essas revoltas. Então, ele recorreu a uma pessoa que estava já um pouco esquecida na Idade Média, que eram os reis. Os reis agora voltaram a ter importância. Porque os reis, que nem eu falei, existiam os reis, mas
o poder dele era fragmentado entre os nobres. Então, por exemplo, eu vou usar um exemplo que é ótimo para entender, que é um exemplo de uma casa. Então, vamos pensar. Quem é dono da casa é o rei, mas quem manda em cada cômodo da casa é o nobre. Só que aí começou a ter uma revolta ali dentro da casa. O nobre, por exemplo, de um quarto não conseguia combater aquela revolta. Então ele recorreu ao dono da casa, que era o rei. Eu gosto desse exemplo porque eu acho ele ótimo de entender, mas enfim. Aí os reis, eles começaram a voltar a ter importância e voltaram a ter poder. Isso é muito importante, porque os reis eles vão começar a ter tanto poder que aí vai chegar ali na história moderna e a gente vai ter, por exemplo, o absolutismo. Mas enfim, a gente também já vai chegar lá. Mas enfim, então, os nobres começaram a pedir de novo apoio para os reis começaram a ter mais poder, até mesmo que os nobres. Isso foi crucial. E os nobres foram perdendo dinheiro. Porque principalmente nas cruzadas, que nem eu comentei, a gente teve a cruzada dos nobres, que foi em busca de novas terras. Eles não conseguiram novas terras, então assim, bancar a cruzada, gente, era muito caro. Porque assim, você tinha que enviar grandes embarcações com muitas pessoas, era um investimento muito, muito caro. Quando não dava em nada, era assim um prejuízo do caralho. Então, muitos nobres chegaram até a falência, chegaram a perder suas terras. E aí também começa aquele ponto de novo, os nobres começaram a perder seus poderes e começaram a ser dependentes de novo do rei, coisa que não era muito antes. Mas enfim, esse também foi um dos pontos da falência do feudalismo. Aí a gente teve a fome, que gerou essas revoltas. A gente teve a guerra principal ali na Baixa Idade Média, que foi assim a crucial, foi a Guerra dos 100 Anos, que foi entre a Inglaterra e a França. De novo, não existiam esses dois nomes e tudo mais. Porque, por exemplo, a França era o reino franco e a Inglaterra era assim, eram vários reinos, assim, tipo, tinham vários nomes, mas enfim. Mas isso é importante também, porque com o fim dessa guerra, a gente vai ter, por exemplo, a formação do que hoje a gente conhece a França, porque com o fim da guerra, eles vão se unir, e vocês vão entender o porquê. Enfim, basicamente... Peraí, gente, meu pai tá me chamando. Enfim, gente, voltei. A Guerra dos 100 Anos foi uma guerra que aconteceu por causa da disputa do trono da França. Basicamente, eu não vou encher vocês de nomes, porque eu acho que confunde muito, mas enfim. O rei da França morreu, e ele não tinha esse rei da França, ele não tinha nenhum herdeiro. O herdeiro mais próximo que tinha era um cara inglês, que era o mais próximo que tinha, só que ele era inglês, porque ele era pai de filhos ingleses, porque pegaram a linhagem da mãe, né? Então esse rei teve uma filha que tinha morrido, e essa filha teve um filho, só que ela teve esse filho com um inglês, portanto o filho era um inglês. A França, obviamente, não queria um herdeiro ao trono sendo inglês, porque assim, gente, por muito tempo na história, a França e a Inglaterra sempre tiveram muita disputinha, então eles não queriam isso. E assim, é até uma questão meio lógica, assim, a gente não vai querer alguém no nosso poder que, por exemplo, não tem a mesma herança cultural, a mesma linhagem, por exemplo, não é totalmente francês. Foi meio esse o argumento que eles usaram, e também eles resgataram uma lei antiga, a França falando assim, ó, esse Philippe, o nome dele era Philippe, falei que não ia falar nome, mas enfim, o Philippe, ele não serve ao trono porque ele vem da linhagem feminina, e a linhagem feminina não tem direito à sucessão, é a linhagem masculina que tem. Então eles foram lá atrás na árvore genealógica, caçaram um filho da puta lá que tinha 1% de sangue real e falaram assim, ó, esse cara é o herdeiro ao trono. E aí começou uma guerra, porque a Inglaterra, né, o reino lá da Inglaterra acreditava que eles que tinham o direito do herdeiro, e a França não, falou, o que você tá se intrometendo aqui nos meus negócios? E aí começou uma guerra pesada. Foi uma guerra que durou, como diz o nome, não durou 100 anos, né? Durou 106 anos, mas durou mais de 100 anos. E foi assim, claro, não foi uma guerra interminável, só, tipo, durante 100 anos teve uma guerra. Tinha momentos que paravam, mas foi, tipo, um momento de conflito muito grande. Até que na França surgiu uma mulher que chamava Joana d'Arc. Que ela chegou ao rei e pediu assim, por favor, me dá exército que eu vou lutar por você. Isso é uma coisa muito importante, porque durante todo o período aqui da Idade Média, que nem eu comentei que é um ponto crucial, a gente não tinha essa ideia de união. Tipo, a gente é o Brasil, por exemplo. Tinha muita ideia, tipo assim, eu sou São Paulo, você é Rio de Janeiro, você é o Ceará. Porque a gente entendia que a gente fazia parte de algo maior, mas era muito mais importante da onde eu era. Tipo, sei lá, do meu estadinho, da minha cidadezinha. Que nesse caso eram os feudos. Mas não.
A Joana d'Arc, ela falou assim, não, rei, eu vou lutar por você. Ela não chegou a ganhar grandes batalhas nem nada, mas ela criou uma identidade nacional. Ela começou a fazer todo mundo perceber que eles não tinham que lutar por seu, pra, tipo assim, sua sobrevivência nem nada. Eles tinham que lutar pelo maior, pelo, eu ia falar país, mas é porque eles não são país ainda, mas tipo, pelo Estado Nacional mesmo. Eu não queria usar essa palavra, porque eu acho que vocês têm um pouco de dificuldade com essa palavra, mas enfim. Então eles iam lutar pelo rei, por essa entidade mesmo de povo. Isso foi crucial. No fim, spoiler, não sei pra quem não sabe, mas a Joana d'Arc acabou sendo morta, ela foi pega pelos ingleses, os ingleses mataram ela na fogueira, esses filhos da puta, enfim. E aí foi isso, aí a Joana d'Arc morreu, só que ela foi importante para criar essa identidade nacional mesmo para a França. Tanto que com o fim da Guerra dos 100 Anos, a França sai vitoriosa, e assim que ela sai vitoriosa, ela unifica. Ela unifica e o rei agora começa a ter o poder total sobre tudo. Isso é importantíssimo, que isso vai marcar realmente o fim. E aí sim, agora a gente chega ao fim de Idade Média, que foi o último fator que fudeu realmente tudo, que foi a peste. A peste negra ou peste bubônica, para quem preferir. Para quem não lembra, gente, a peste, ela vinha de uma pulga do rato. Porque assim, gente, a Europa era extremamente suja, não tinha saneamento básico. Então assim, eles conviviam muito com os ratos e esses ratos tinham essa pulga, que na pulga tinha a bactéria que dava essa doença mortal. E esse ponto foi muito crucial pro fim da Idade Média também, porque assim, a gente teve 1/3 da população europeia sendo dizimada, isso foi importantíssimo. E também a gente teve um agravamento da fome maior, o que gerou mais revoltas de camponeses, o que enfraqueceu ainda mais os nobres, que fizeram eles ficarem ainda mais dependentes dos reis. E também a gente teve uma coisa muito importante, a igreja se enfraqueceu um pouco aqui na peste. Porque o que acontecia? Muitas pessoas, quando começavam a ter indícios da peste, queriam se confessar com padres, queriam se batizar, porque assim, antigamente, assim, lá na Idade Média, se tinha concepções que se você não fosse batizado, você ia pro inferno, por exemplo. Aí, por exemplo, uma mãe acabou de ter um nenenzinho, aí o neném apresentou sintomas de peste. E se apresentava sintomas, não tinha outra, ia morrer certeza. Então a mãe às vezes queria falar, padre, abençoa meu filho, batiza meu filho, para ele pelo menos ir para um lugar melhor. Muitos padres nessa situação, para não quererem contrair a doença, acabavam fugindo. Então a visão, não obviamente da fé, o catolicismo ainda era muito forte, mas a visão, por exemplo, do Papa, dessas entidades da igreja, os papas, os padres, começaram a se enfraquecer muito. Mas enfim, esse foi um outro ponto crucial. E aí o que realmente demarca o fim da Idade Média é a queda de Constantinopla, que era aquela capital da outra parte do Império Romano, que era o Império Bizantino. Quem que fez a queda de Constantinopla foram os muçulmanos, que chegaram até Constantinopla e, enfim, derrubaram. Esse é o fim da Idade Média. Mas eu quero que vocês tenham em mente, vocês percebem que eu comecei a dar muitos pontos que falam assim, comércio, a gente já vê que os feudos já não têm tanta força, para vocês verem que foi o quê? Um processo gradual. Tanto que aqui na Baixa Idade Média, que é o conteúdo que realmente cai na prova, que é renascimento urbano, renascimento comercial, que é, por exemplo, a volta do comércio, a volta das pessoas às cidades, a queda do modelo feudal, é um processo de transição até a Idade Moderna. Porque, enfim, chegamos ao outro conteúdo da prova. Eu amo quando as coisas se conectam e vão rápido, direto para outro conteúdo, enfim. A gente chega em Idade Moderna. Peraí, eu vou dar uma pausa só para beber um golinho d'água, tá? Enfim, gente, chegamos à Idade Moderna, que é denominada pela queda de Constantinopla. Enfim, isso é um ponto legal, não acho que ele vai perguntar, mas se perguntar assim, precisava ser Constantinopla para demarcar o início da transição, sabe? Idade Média e Idade Moderna? Não precisava, só foi um ponto histórico mesmo que os historiadores pegaram para falar, a partir desse ponto aqui, aqui é a história, Idade Média, aqui é a história moderna. Um momento crucial também, que é esse momento de diferença entre Idade Média e história moderna, é a mudança política. Que nem eu falei, a partir agora, na Idade Moderna, a gente já não tem mais feudo. Não existe mais essa porra. O que acontece? Ainda existe a agricultura ainda é muito importante, até os tempos de hoje é muito importante, mas não existe, assim, pode existir um pouco, assim, claro,
Porque, assim, falar não totalmente é muito equivocado. Desculpa, mas, assim, não é uma coisa já, assim, a base totalmente. Porque, que nem falei, essa relação de troca-troca começou já a não dar muito certo, porque a gente tinha muita pessoa envolvida, o comércio dava muito mais dinheiro. Então, e também porque, gente, o solo da Europa era péssimo. Então, assim, por exemplo, a agricultura fica muito alheia a clima, a esse tipo de coisa. E pra Europa, que, por exemplo, a partir a Itália é melhorzinha, assim, pra agricultura, vai, daqui pra baixo, assim, Itália, Portugal, Espanha é. Mas, por exemplo, a Alemanha, tem períodos na Alemanha que é neve totalmente. Como que você planta coisas nesse tipo de ambiente? Então, também, esses lugares eram muito sujeitos ao clima. Isso também não favorecia tanto o feudalismo, tá? Esse é só um ponto interessante. Mas, enfim, aqui na história moderna, que nem eu falei, com o fim da Guerra dos 100 Anos, a gente tem a formação do Estado Nacional da França, mas isso é um ponto. A França não foi o primeiro Estado Nacional a se formar. O primeiro foi Portugal, nosso pai, esse desgraçado, mas enfim. O segundo foi a França. E decorrente dele, vários outros países começaram a se unir, porque com o fim dos modelos feudais, os nobres voltaram a ir tudo para os reis. Eu ia usar uma palavra muito feia agora e eu me proibi, porque eu ia falar uma coisa muito feia mesmo, mas enfim. Os nobres, eles voltaram a servir totalmente os reis. Então, antes, os nobres, que, por exemplo, eram administradores, eles realmente se tornaram os vagabundos, assim, tipo, ficavam lá às custas do rei, sendo os bobinhos da corte, que fica gastando dinheiro e que só tá ali por causa do nome mesmo. Porque muitos nobres, até inclusive no fim da Idade Média, que nem eu comentei, perderam suas riquezas e o que os faziam deles serem o que eram era seus nomes e a sua nascença mesmo, porque quem nasce nobre, morre nobre. Enfim, é isso. Aqui agora na Idade Moderna, então, a gente tem o absolutismo. Os reis, depois da queda do feudalismo, eles começam a ter poder total. Só que esse poder total começa a se tornar realmente muito grande, a um ponto que não existe poder maior que o rei, nem a igreja. A igreja perde também um pouco do seu poder e isso é muito importante. Então, assim, se o Papa falar uma coisa e o rei não quiser, ele vai mandar o Papa tomar no cu. Isso é uma coisa que nunca aconteceria na Idade Média, de jeito nenhum. Na Idade Média, o Papa mandou, todo mundo obedece. Rei, nobre, camponês. Aqui não. Aqui, o Papa manda, o Papa tem importância? Tem, porque obviamente você arrumar uma briga com a igreja vai gerar outros problemas no futuro. Mas, se o rei não quiser acatar, o rei pode. E se for necessário, ele tem que fazer isso, que é até um dos conceitos que a gente vai estudar dos filósofos aqui, nessa parte. Com a Idade Moderna também, quando a igreja começa a sair dessas tantas decisões políticas, a gente tem o surgimento de novo da ciência, a ciência começa a voltar, os pensadores começam a voltar, porque agora que a igreja não está dominando tudo, a gente começa a ter outras pesquisas que não são direcionadas para a fé. Porque, que nem eu falei, antes os filósofos só podiam falar da fé, as igrejas eram só direcionadas para a fé, tudo era só voltado para a fé. Não que é uma coisa ruim, tem seus fatos bons, tanto que a gente tem filósofos bons, por exemplo, Santo Agostinho. As igrejas, que nem eu falei, por mais que eram as igrejas, as universidades, por mais que foram criadas pelas igrejas, foi um momento importante elas terem sido criadas, mas é aqui na Idade Moderna que a gente vai ter os renascentistas, que são os pensadores, que começam a estudar, que fazem os métodos científicos, que realmente começam pesquisa, quando a medicina realmente começa a florar, quando tudo começa a florar, porque antes tudo era justificado assim, ó, por que chove? Porque Deus quis. E ninguém ia contradizer isso, porque contradizer isso é contradizer a igreja, que era até por causa disso, por exemplo, que a Inquisição funcionava. Se você questiona a igreja, você morre. Aqui isso já começa a cair por terra. Enfim, também o que muda é a base do modelo econômico, que é o mercantilismo, mas eu não vou explicar o mercantilismo porque não cai na prova, senão eu precisaria de muito tempo e aí realmente é desnecessário eu explicar isso agora. Aí o que mais é importante também é os principais teóricos, que vai cair na prova certeza. Que a gente tem 3 teóricos que baseiam pra... É meia-noite, Nicole. Vai dormir. Meu pai tá aqui pra falar que vai dormir, entendeu, gente? Tem que dormir, mas enfim. Já tô acabando. A gente tem os 3 teóricos principais que vão explicar a história moderna, que é Nicolau Maquiavel, Hobbes, e o Bossuet e o Jean Bodin. Enfim, esses outros 2 aí de baixo,
eles têm até uma ligação com a igreja, até para mostrar que, tipo assim, a igreja não caiu por terra totalmente, tanto que ela é forte até hoje, por exemplo. Mas a gente já vai chegar neles. Vamos primeiro chegar em Nicolau Maquiavel. Gente, só para contextualizar uma coisa, de história moderna eu vou explicar só absolutismo, porque é só isso que cai na prova. Não cai mercantilismo, não cai renascentismo, iluminismo, não cai essas coisas. Vai cair só isso mesmo, então vai cair absolutismo, que vocês precisam saber o quê? O rei manda em tudo. Ele tá acima até mesmo do Papa, da igreja. E tem aquela frase que é ótima para vocês entenderem: absolutismo. O Estado sou eu, então o rei manda em tudo. Enfim. E aí a gente tem três teóricos que estão ali para sustentar esse pensamento. O Nicolau Maquiavel não é que ele era a favor do absolutismo, porque ele criou a teoria dele e muitos reis absolutistas se basearam na teoria dele para fazer sua forma de governo, tá? Mas vamos chegar lá. O Nicolau Maquiavel, a frase que vocês precisam guardar dele é assim: ele acredita que o necessário precisa ser feito. Isso é muito importante, porque na Idade Média, o rei, ele tinha poder, mas, por exemplo, como eu falei, a igreja tinha mais poder que o rei. Então, existiam coisas que a igreja, por exemplo, considerava pecado e não considerava de boa fé. Então, o rei não fazia essas coisas, mesmo que fosse necessário. Então, por exemplo, a igreja não considera de boa fé mentir. Mas convenhamos, o cachorro começou a roncar muito, gente, mas enfim. Mas convenhamos, quando você é um monarca, quando você tem um poder político ali, às vezes é necessário você mentir. Na Idade Média, os reis eram, grandes bobões, assim, eu não vou fazer isso porque não pode. Aqui não. Aqui Nicolau Maquiavel fala assim: se você precisar mentir para defender seu país não. Ai, gente, desculpa. Eu falo sempre a palavra país porque eu acho que fica mais fácil de entender. Mas sempre quando eu falo país, eu tô falando, o seu império, seu reino, enfim, seu estado nacional. Eu vou usar essa palavra agora porque senão vai confundir vocês. Não escreve país na hora da prova não, pelo amor de Deus, mas enfim. Então, assim, você tem que fazer o necessário para defender seu estado nacional. Se você precisar mentir, se você precisar matar, se você precisar ameaçar, você vai fazer isso. Porque a frase principal dele é: os fins justificam os meios. Então, é basicamente isso. E tem uma outra frase dele que é muito boa, que é assim: se você precisar escolher entre ser amado ou temido, escolha ser temido, porque as pessoas têm mais medo a se fazer mal de quem se faz temer do que de quem se faz amar. Por quê? Essa frase exemplifica basicamente a teoria dele. Então, assim, se você precisar fazer seu povo ter medo de você, as outras nações terem medo de você, para você conseguir governar, você tem que fazer isso, porque o governante deve ser forte. Ele tem que conseguir superar as adversidades. Pronto, esse é o pensamento de Nicolau Maquiavel. Vocês conseguiram perceber que ele não é absolutista? Ele não tá falando que o rei tem que chegar, tem que mandar em tudo e acabou. Ele tá falando que o rei tem que ter uma posição forte. É isso que eu tô falando. Os reis muito se basearam nesses pensamentos de Maquiavel, até um pouco para justificar suas ações, mas enfim. E o Maquiavel é da Itália, só para quem tem Itália, Península Itálica, enfim. Aí o próximo que a gente tem, o Hobbes. O Hobbes aqui, ele já realmente justifica o absolutismo, diferente de Maquiavel. E também, gente, esses três pensadores, assim, o absolutismo obviamente não é uma coisa boa, porque é um monarca que põe suas questões acima de todo mundo, não é uma coisa boa, mas esses caras aqui, eles viveram nesse contexto. Eles acreditavam que era assim que tinha que ser, então não tinha que fazer. Então é até por causa disso que muitos defendiam. Mas enfim. O Hobbes, ele era um inglês, e ele baseia que, assim, o Estado tem que ser como Leviatã, que isso é até uma das obras dele, a principal obra dele é o Leviatã. Ele acredita que o Estado tem que impor sua autoridade sobre o povo, porque se o Estado não se opor sobre o povo vai se rebelar e vai acabar se auto-prejudicando. Porque eu falei até um pouco gaguejando isso, desculpa, porque eu tô um pouco sem voz já, mas enfim. Porque pra ele, a frase dele principal é assim, ó: o lobo é o homem, o lobo é o homem do lobo. Eu tô com sono já, gente, desculpa. O homem é o lobo do homem. Ele acredita que se a gente não tem ninguém nos governando, a gente faz atrocidades a favor do que a gente quer. Então, se eu achar que eu tenho que ir lá e matar, sei lá, a Letícia, eu vou lá e mato a Letícia porque eu quero.
Mas assim, não é uma coisa boa. Eu preciso ter, por exemplo, uma lei, eu preciso ter um estado que esteja falando assim, Nicole, você não pode fazer isso, você não pode ser uma idiota. Enfim, é basicamente isso que Hobbes fala. Então a gente precisa ter esse estado forte para garantir que as pessoas não cheguem no seu estado de natureza, que é meio isso, que o estado de natureza pro Hobbes é assim, o ser humano, ele faria de tudo para alcançar seu próprio prazer, até prejudicar o... Eu tossi aqui, aí eu cortei o vídeo, mas enfim. Então, para Hobbes, como o nosso estado de natureza, a gente acredita não, para ele a gente é assim, a gente faria de tudo para alcançar nosso próprio prazer, então a gente prejudicaria até uma outra pessoa, a gente precisa separado. E a gente só vai separado por esse estado absoluto que vai realmente denominar tudo que a gente vai fazer para garantir isso. Para ele, a gente faz até um contrato assim com a sociedade, que é assim: olha, eu falo que você é meu rei, mas em troca você governa a gente para garantir uma sociedade que não seja um caos. Que para Hobbes, uma sociedade que não tem esse estado absoluto se tornaria um caos. Enfim. Nossa, o que eu fiquei gaguejando pra falar em vários minutos, agora eu consegui concluir em segundos, ótimo. Enfim, aí por último a gente tem o Bossuet e o Jean Bodin lá. Eu acho que eu falo muito errado o nome dele, mas vocês estão acostumados já de eu falando errado. Enfim, de novo, gente, se estiver muito rápido, desculpa, mas é porque, ó, já tá com 40 minutos e eu consegui enfiar 2 conteúdos. Então me agradeçam, tá? E perdi até minha voz de tão rápido que eu falei. Mas enfim. Para eles, o poder da monarquia, ele é dado por Deus. Então, é aqui que eu falo, eles têm uma conexão com a igreja, só que vocês vão ver que é diferente. Eles acreditam que o poder do rei é dado por Deus. Portanto, o rei, ele pode ser absoluto, porque tipo, ele tem meio que assim, aval de Deus. Só que não é porque o poder foi dado por Deus que eles seguem os dogmas, as ideias da igreja totalmente. Porque a gente vai ver que, assim, não vai ser o conteúdo da prova, mas na história moderna a gente tem, por exemplo, as reformas... É o cachorro roncando, mas enfim. A gente tem as reformas luteranas, calvinistas, que são as reformas da própria igreja, que são as pessoas questionando a igreja. Mas é basicamente isso que eles falam. Então, o poder é dado... Eu fui e voltei, né? Mas o poder, ele é dado pro rei. O Deus dá o poder pro rei, então ele pode ser absoluto por causa disso. Ah, e aqui tem uma coisa muito importante. Eu só li essa última parte aqui só pra não esquecer. Por causa dessa teoria de Deus dar o poder pro rei, a gente tem os dois maiores crimes existentes na história moderna. Que é o crime de... Vou falar certinho. Crime de lesa à majestade, que é você atentar contra a vida do rei. Não é necessariamente matar o rei. Se você fazer qualquer atentado contra a vida do rei, assim, a sua penalidade é, tipo, extrema mesmo. Porque você não tá atentando só o rei pra esses caras, você tá, tipo, atentando um cara que foi, tipo, escolhido por Deus pra te governar, sabe? Tipo, ele foi meio abençoado, sabe, pra isso. Então, esse é um dos maiores crimes, e qualquer outro tipo de injúria, de falação, má falação do rei, isso também ocasionaria um dos piores crimes. Tanto que os dois maiores crimes da história moderna, tipo assim, não é você matar, você estuprar, é você fazer alguma coisa contra o rei. Tipo, se você xingou a rainha, nossa, esse é o maior crime possível. Então, enfim, esse é o conteúdo. Só vou dar uma lidinha aqui pra ver se eu não esqueci nada. Não, sim, é só isso. Ah, claro, e tem a lei do regicídio, que aí é assim, se você matar o rei, mas porra, se você matar o rei, obviamente, né, você vai se fuder, né, porque pelo amor de Deus. Mas enfim, é isso, acho que acabou. Assim, ficou grande, mas até que foi, né. Que eu consegui encaixar tudo. Enfim, gente, acabou, espero que tenha dado pra entender, porque a gente foi difícil encaixar tudo num vídeo. Mas é isso, eu tentei, tá? Se ficou confuso, me mandem áudio. E desculpa se ficou confuso, mas é porque é muito conteúdo pra falar em 40 minutos, de verdade. Foi pequeno até. Então é isso, gente. Tchau, tchau. E eu vou dormir.